Olá, voltei, eu e os meus dentes e os meus mini acessórios. hum, Meu olho aqui azul. Meus anéis. Então, meu povo, continuando com a leitura, Princípios de Economia, quinta edição, dos professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Logano. Lembrando, vamos lá. Lembrando que eu estou lendo a parte 1, Introdução aos Problemas Econômicos, capítulo 2, Questões econômicas fundamentais decorrentes do problema da escassez e de necessidade de escolha. E o tópico 3, Organização Econômica. Hoje eu vou ler o tópico 3.2.1, o sistema de preços. Tá? Então, hoje é o 3.2.1, o sistema de preços. É tudo isso aqui, mais isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Lembrando que o sistema de preços é referente à economia de mercado ou de livre empresas, né? Que a gente viu semana passada. Então, 3.2.1, o sistema de preços. Em uma economia de mercado, a ação conjunta de indivíduos e firmas permite que milhares de mercadorias sejam produzidas de maneira espontânea, sem que haja uma coordenação central das atividades econômicas. Na verdade, existe um mecanismo de preços automático e inconsciente que trabalha garantindo o funcionamento do sistema econômico, dando a ele uma certa ordenação, de maneira tal que tudo é realizado sem coação ou direção central de qualquer organismo consciente. Para se ter uma ideia, tomemos como exemplo a cidade de São Paulo. Milhares de mercadorias abastecem a cidade diariamente, sem que para isso exista o comando de qualquer organismo consciente. A esse mecanismo de preços automático é inconsciente e que se dá o nome de sistema de preços. E como funciona o sistema de preços? Vimos anteriormente que todos os bens econômicos têm seu preço. Em um mercado livre, caracterizado pela presença de um grande número de compradores e vendedores, os preços refletem as quantidades que os vendedores desejam oferecer e as quantidades que os compradores desejam comprar de cada bem. Para exemplificar, suponhamos que por um motivo qualquer as pessoas passem a desejar uma quantidade maior de calçados. Se a quantidade disponível de calçados for menor que a quantidade procurada, então haverá uma disputa entre os compradores para garantir a aquisição desse bem. Isso fará que o preço do calçado acabe se elevando, em parte porque as pessoas se dispõem a pagar mais pelo produto, em parte porque os produtores, percebendo o grande interesse pela sua mercadoria, acabam por elevar-lhe o preço. A elevação de preço acabará por excluir os que não dispõem de recursos para pagar preços mais altos. Com a alta do preço, os produtores de calçados serão estimulados a aumentar a produção. Se esse aumento na produção for muito grande, poderá haver excesso de calçados no mercado,
além da quantidade procurada. Como consequência, haverá uma concorrência entre os produtores, a fim de desovar o excesso de mercadoria. Essa concorrência provocará a diminuição no preço. Um preço mais baixo estimulará o consumo de calçados, e os produtores procurarão ajustar a produção à quantidade adequada. Em uma economia de mercado, tanto os bens e serviços quanto os recursos produtivos têm seus preços e quantidades determinados pelo livre jogo da oferta e da procura, ou seja, pela livre competição. No confronto entre oferta e procura resulta um preço, e é esse preço que exerce uma função econômica básica. É ele que, por suas variações, orienta a produção e o consumo. O mecanismo de preços é, portanto, um vasto sistema de tentativas e erros, de aproximações sucessivas, para alcançar o equilíbrio entre oferta e procura. O desejo das pessoas determinará a dimensão da procura, enquanto a produção das firmas determinará a dimensão da oferta. O equilíbrio entre a oferta e a procura será atingido pela flutuação do preço. É um ponto de equilíbrio, entre oferta e demanda, o que é verdade para mercados de bens e serviços. Também o é para mercados de recursos produtivos, terra, trabalho, capital e capacidade empresarial. Assim, se houver maior necessidade de engenheiros do que de advogados, as oportunidades de emprego serão mais favoráveis aos primeiros. O salário dos engenheiros tenderá a aumentar e o dos advogados a diminuir. Em uma economia complexa e interdependente, as pessoas não conseguem dizer diretamente aos produtores o que desejam consumir. O mecanismo de mercado fornece através dos preços uma forma de comunicação indireta entre consumidores e produtores, possibilitando uma adaptação da produção às necessidades de consumo. Possibilita, ao mesmo tempo, uma adaptação do consumo à escassez relativa dos diferentes tipos de bens e serviços. Lembrando que a economia é baseada na escassez. Então, aqui é referente à escassez. Quanto mais escasso é o produto, mais caro ele é. Quanto mais abundante é o produto, mais barato ele é. Quanto mais abundante é o bem ou o serviço, mais barato. E quanto mais escasso, mais caro. Então, eu acabei de ler o sistema de preços referente à economia de mercado ou de livre empresas, Fica pendente, então, para a semana que vem, como uma economia de mercado resolve os problemas. O que, quanto, como e para quem produzir. É o tópico 3.2.2. Ficando esse lado aqui, esse lado aqui, um cabelinho aqui. Meu povo, é isso aqui, Semana que vem a gente continua com a economia de mercado. E amanhã, se não houver no imprevisto, eu volto. E tchauzinho!